Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Arquinautas. Eu sou o arquiteto Eliomar Venâncio e vou levar vocês para uma incrível viagem ao mundo da arquitetura, construção e design. Nós somos uma nova proposta, uma nova plataforma e a nossa intenção é mostrar as histórias por trás dos projetos, dos profissionais, de tudo que envolve a construção civil. Então vamos lá? Convido vocês para seguir nessa jornada com a gente. E aqui comigo hoje, nós temos aqui dois irmãos arquitetos, né? Família Segantini. E o nosso episódio de hoje, nós vamos contar um pouquinho da história deles, né? Eu até estava brincando com eles aqui, dizendo o seguinte: você ter um arquiteto na família já é difícil. Você ter dois arquitetos na família já é um pouquinho mais difícil. Ter três, vamos pedir música, né? Pedir música, é isso aí. Então, eu gostaria de saber de vocês aí, quem influenciou quem que começou essa jornada, né, da arquitetura. Podia contar aqui para mim, para os amigos que estão aqui nos prestigiando. Legal. Bom, meu nome é Adriano Segantini, né? Como o Eliomar falou, sou arquiteto. Eliomar, é um prazer estar aqui com você. Temos uma parceria longa também, né? Sem dúvida. E, enfim, achei a proposta fantástica. Eu acho que por questão de idade aí, de quem chegou primeiro, acho que eu que influenciei, né? Porque é sempre o mais velho, dando bom exemplo para o irmão mais novo, né? Eu sou mais velho, então eu acredito que eu que tenho influenciado, que eu comecei muito cedo na profissão, né? Eu comecei a desenhar com 13, 14 anos de idade, fazendo bico, né, em escritório de engenharia, de arquitetura, justamente para aprender a projetar. E o Fabiano veio depois, né? Fabiano mais tempo, né, Fabiano? A arquitetura, na verdade, caiu meio que no meu colo, assim, por um acaso. Eu fiz um curso técnico e desse curso técnico tive facilidade com desenho, né, também. E dali eu saí para o estágio. Estagiei com o Wander Sapucaia durante 2 anos. Grande Wander Sapucaia. Hoje ele já não está mais no estado, né? Foi embora para Minas Gerais. Isso. Voltou, né? Porque ele era de lá, né? Ele realmente voltou para lá. E de lá eu fui trabalhar com o Leone. Eu entrei para trabalhar com o Cláudio Leone, onde eu fiquei só uns 20 anos. Você é cria do Cláudio Leone. O Cláudio, grande amigo, grande arquiteto, está fazendo ainda, né, grandes empreendimentos, né, no estado, fora do estado, né? Principalmente comerciais, né? E vocês, eu estava olhando o retrospecto de vocês trabalham muito com essa questão também desses grandes projetos, né? Agora Sim. No mercado também imobiliário, nesse mercado de supermercados também, né? Sim, isso. E muitos, inclusive, em parceria com o próprio Cláudio, né? Eu acho que uma das coisas legais da nossa profissão é esse intercâmbio que a gente consegue fazer entre profissionais, né? Às vezes você tem uma demanda de projeto e você tem necessidade de ajuda, você chama aquele colega que você sabe que tem capacidade de poder te auxiliar e complementar até teu trabalho. Então, a gente tem feito muita coisa em parceria com o Cláudio, né? E muita coisa a gente faz também sozinhos, às vezes chamamos colegas de outras áreas, como é o caso de interiores, né? Então, assim, é legal essa poder ter participação, né, de outros escritórios, outros profissionais. Eu acho bem importante, até isso que vocês colocaram, essa união entre os profissionais, né, os arquitetos, né? Então, tem um projeto que eu não sou muito especialista em desenvolver, vou convidar aquele outro profissional para me ajudar, né? E vice-versa, né? Então, ou seja, você soma, né, as energias. É o que a gente fala, nós não somos concorrentes, nós somos colegas de trabalho, e isso, assim, ajuda bastante no crescimento da profissão, né? E aí entra também as BEA, né? As pessoas podem estar vendo aqui esse brochezinho das BEA, isso a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco. A concretização disso, né? A Associação dos Escritórios, né? Brasileira dos Escritórios, a Seção Espírito Santo, que a gente está desenvolvendo juntos aí, e estamos numa crescente muito bacana. Mas, assim, vendo com vocês, uma coisa que eu gostaria de saber, que a gente vai trocar aqui as informações, é justamente as inspirações e os desafios. O que vocês acham? Aonde que tem os entraves de nossas profissões, desde a parte burocrática, digamos assim, prefeituras, ou mão de obra mesmo, né? O que vocês acham do mercado? Como é que está hoje? O que acontece? A gente tem um entrave burocrático muito grande, né? Que eu falo que a gente tem, fora o autor do projeto, tem o coautor,
um deles é a prefeitura e o outro o corpo de bombeiros, né? Se tratando do volume de trabalho que a gente está acostumado a fazer. Então a gente sempre bate nesse entrave e nesse problema do analista do projeto, e cada um dentro do seu órgão público, cada um ter sua visão de legislação, e que eles não trabalharem de forma de realmente ter um padrão de análise. Porque um analista que olha meu projeto de uma forma, o outro analista pode olhar exatamente o mesmo projeto e vai ter outra interpretação e vai fazer outros questionamentos. Então eu acho que a maior queixa, a maior dificuldade que a gente tem em relação ao órgão público hoje é essa visão diferenciada de cada analista. E a velocidade, na verdade, a velocidade do órgão público não é a velocidade do cliente, né? Não é. Nunca é, né? E não apenas isso, né? Eu acho que é a questão da visão do órgão público também. Porque o que acontece? O órgão público, ele não pode, eu acho que, se enxergar como alguém que vai reter o avanço do município. Eu acho que ele tem que ser um colaborador, né? Então, cada munícipe que chega lá com um projeto novo, seja comercial, seja residencial, ele está chegando com novas oportunidades, né? Ele está chegando com novas oportunidades de emprego, com novas oportunidades de crescimento para o município. Então, eu acho que as prefeituras, elas têm que ter um papel agregador, né? Eles têm que entrar com um papel de gerar avanço para o município e não, muitas vezes, como a gente tem visto, de gerar atraso, né? Nós temos aí N histórias que, se a gente for sentar aqui para falar sobre isso, vai precisar de uns 4 podcasts, né? Aí você tem a sensação de que o cara que está fazendo a coisa certa está sendo punido, né? Exato. Porque você vê muita gente fazendo construção irregular para depois entrar com um projeto de regularização, ele faz do jeito que quer. E consegue. Às vezes o grau de exigência, né, de análise, ele sai um pouquinho do tom. A dificuldade, a gente tem até discutido bastante isso nas BEA, que é tentar unificar pelo menos o código de obras, né, da Grande Vitória, ou seja, para que a gente consiga que o analista tenha a mesma referência, e o arquiteto, o profissional também, né? Então eu vou entrar com um projeto em Vila Velha, vou entrar com um projeto em Serra. A gente tem a legislação mais na ponta da língua e mais clara para todo mundo, que é uma coisa que eu sempre falo. A pessoa que mora em Vila Velha ou Serra, ele está no nosso mesmo bioma aqui. Exato. Né? Então, Grande Vitória, né? Não tem porquê o índice de ventilação de uma cidade ser diferente da outra, a inclinação de subida ou coisas parecidas. Então, ou seja, pelo menos isso tinha que estar mais regularizado, e até para facilitar a análise, né? Para facilitar a vida do analista também, né? Que a gente também vê o lado do analista, que eles colocam muito, né? Que às vezes os projetos vão incompletos, né? Então fica aquele vai e vem também. Mas, assim, principalmente para isso, é lógico, cada cidade tem o seu plano diretor, né? Então, essas coisas precisam ser mais conversadas para você eliminar esse tempo, né, de aprovação de um projeto, que é como eu falei brincando, né? O tempo do cliente, né? Quando ele demora, às vezes, a tomar uma decisão. Quando ele toma a decisão, ele acha que o projeto vai ficar aprovado ali na semana seguinte. Né? Que isso era para ter acontecido com a implantação do projeto simplificado. Exato. Porque o projeto veio simplificado, na teoria. O nome diz tudo, né? Ele veio para resolver esse problema, que, na verdade, ele não resolveu e criou mais uma dificuldade, né? Porque o cara fica tentando imaginar o que tem ali, porque não tem absolutamente... A planta é resumida, né? A planta resumida, é um quadro de áreas, e o cara fica tentando imaginar o que tem ali, e aquilo vai te travando. Vila Velha, hoje nós estamos com uma média de aprovação de 4 a 6 meses. Não importa o tamanho. Então, se você for aprovar uma casa de 100 metros, de 150, de 200, se for aprovar uma grande empresa, piorou. Aí nós estamos falando em anos, né? Se você esbarrar no Wave, você tá... Que Vila Velha é a partir de 2.000 metros, o Wave, né? Aí você está falando em alguns anos para aprovação. A gente teve agora um exemplo da fábrica da Maria Gueixa, que ficou 3 anos, cara, agarrado com Wave. Aí é isso que eu estou falando, aí os clientes enlouquecem, né? Exato. E a gente tem que, obviamente, atender o mercado, atender os nossos clientes, e, obviamente, né, que o trâmite dentro da prefeitura, dos órgãos públicos, ele seja o mais rápido possível, porque a visão do analista também, quanto mais tempo sair o processo de lá, melhor, mas às vezes em cima de uma diretriz, né, como você colocou bem, às vezes o analista está na mesa do lado do outro ali, ele tem
uma ideia diferente do outro. E quando você dá azar desse analista entrar de férias e ele passar seu projeto para o outro, ele vai analisar tudo na ótica dele e vai, obviamente, ali achar mais alguma coisa aqui e ali, né? Isso acontece. Então, a gente até discorreu bastante sobre esse desafio da profissão, que foi essa questão do trâmite, né? Ou seja, trabalhar, como você falou, Fábio, dentro da parte legal, né? Muita gente, às vezes, acaba fazendo o projeto e não... às vezes nem contratando o profissional, né? Então, ele quiçá dar entrada num órgão público, numa prefeitura, né? Mas a gente sempre batalha, briga por isso, e eu acho que é a nossa função, né, como profissionais, de buscar, né, essas diretrizes no mercado, né? Tem uma coisa interessante de vocês dois, né? O Fabiano trabalhou comigo, o Fabiano a gente trabalhou próximos, né? Lá no Cláudio Leone, e o Adriano, a gente começou trabalhando juntos. Trabalhamos isso. Fomos para o escritório, viramos sócios por muitos anos, 14 anos trabalhando, né? Uma coisa muito bacana. E o Adriano, ele fez aqui para mim um dos meus livros, né? O primeiro livro, na verdade. O primeiro. Que é esse aqui. Minha Casa Sustentável. Ele tem todo feito com gravuras do Adriano. É um livro que tem um sucesso muito legal, né? Então, ele tá no Brasil inteiro, ele é... Portugal também. Portugal, isso, está fora do Brasil. Ele é referência, né, em trabalhos de graduação, né? E depois ele me ajudou também na minha tese de mestrado. Aqui dentro tem uns desenhos desenvolvidos pelo Adriano, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque o Adriano tem essa questão do desenho à mão livre, né? Esse desenvolvimento que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que o Fabiano também consegue desenhar bem bacana. Eu acho que talvez é um dom de família, né, de vocês. E a gente vê que isso está morrendo com o tempo, né? Sim. Até por causa da parte de informatização dos projetos, essa questão do desenho à mão livre, que para a gente era muito raiz, era muito... A gente usava bastante isso. Com o tempo, assim, existe alguns resgates, a gente estava falando que existe já algumas aulas de aquarela, alguns de desenho à mão livre, né? Mas a gente vê que assim, é uma tentativa desesperada de manter uma tradição que se tinha na arquitetura, né? Exato, eu, na verdade, quando eu fui para a arquitetura, eu fui justamente por causa do desenho, né? Eu vi aquelas revistas que nós tínhamos antigamente, Arquitetura e Construção, e vinham aquelas perspectivas maravilhosas, e eu sempre gostei de desenhar. Então, eu fui para a arquitetura por conta do desenho. E aí, depois, com o advento, né, da informática, aí nós tivemos AutoCAD, hoje em dia nós temos aí vários programas BIM, né, que acabaram por aposentar o desenho na prancheta, né, que era como nós fazíamos, né, lá na década de 90 ainda, eu ainda fiz muitos projetos em prancheta, e depois a gente, obviamente, tem que ir se adaptando, tem que se atualizar, claro, mas eu sempre mantive, né, eu, Fabiano também, a gente sempre manteve o desenho à mão dentro do nosso método criativo. O processo criativo nosso, ele começa todo à mão, né? A partir do programa de necessidades, ali a gente começa a esboçar para poder partir para a parte de estudo e tal, mas ele é todo criado à mão. Eu sou meio relaxado quando se trata disso aí, porque eu jogo o meu croquis todo fora. E a hora que eu vi a pastinha do Adriano, eu falei, ué, rapaz, você guarda? Ele falou, eu guardo tudo. Eu falei, e você, Eliomar? Eu jogo tudo fora, cara. E eu vou começar a guardar agora também. Rapaz, a gente estava até conversando. Eu guardo todos os meus desenhos, de todos os projetos, o primeiro croquis, né, até antes dele ir pro computador ali, aquela parte de desenho. E assim, a gente tem um carinho muito grande por isso, e a gente nunca sabe se vai virar uma fortuna isso no futuro também, né? Os primeiros esboços, né, do arquiteto ali e tal. Mas é uma coisa muito bacana. Eu lembro que lá no escritório, quando a gente estava como sócio, ainda não existia ainda os 3Ds, né? Então a gente, quando ia apresentar um projeto, a gente apresentava duas perspectivas, né? Que era, o Adriano desenvolvia a mão ali. Era uma da fachada, era uma fachada, era aquela. Você tinha que acertar o ângulo, porque não dava para fazer outra, não dava tempo de fazer outra. Não dava, é isso aí. E uma de interiores. Então mesmo. Era assim, você explicava o projeto na planta baixa, na garganta, e com essas duas perspectivas você mostrava tudo. Hoje eu vejo que no escritório a gente consegue gerar assim umas 15 perspectivas de uma... Vídeo, né? Vídeo de uma casa assim e tal. Por dentro, e às vezes o cliente fica na dúvida. Eu não sei se a gente está explicando mal. Está dando muita opção. Ou a régua está aumentando. Você está dando muita opção de escolha. Deve ser isso. Mas assim, aí eu guardo, né, com isso daí. E Adriano, você trouxe aqui alguns desenhos, né, para a gente até dar uma olhada.
no desenho, assim, o Adriano, ele Isso participa aqui. de um grupo de SketchUp, né? Que é um grupo... Isso. Fala um pouquinho desse grupo que você Isso. participa, Adriano, que desenha pela cidade aí. A gente até teve a Exato. oportunidade de fazer um evento no Cais das Artes. Foi, é verdade, que eu tenho essa arte ainda. Que Aqui, bacana. pega aqui esse Pega o bloco. o bloco aqui. Gente, ó, Fabiano. olha o bloco do Adriano Esse aqui, ó. esse aqui anda a tiracolo. Pode ver que o bicho tá surrado, mas é justamente de carregar comigo. Então aqui, ó, geralmente são todos os croquis que eu faço. Às vezes eu sento em algum Nossa, lugar dá um maravilhoso. Viu? e vou passando, né, os vários, aqui, ó, vários desenhos que, enfim, acaba por virou hobby, né? Então por aí vai. E o que acontece? Parece um cartão postal, né, cara? Até Né? covardia. O seu é nesse nível aí, Fabiano? É melhor. Não, eu começo a chegar perto, mas eu não tenho É isso aí, cara. essa paciência, essa dedicação toda que o Adriano tem, não. Nossa. O que acontece? O Urban Sketcher, né, que é esse grupo que eu participo, é um grupo que ele se reúne uma vez por mês em algum ponto aqui da cidade. A gente sempre faz uma escolha antes e anuncia nas redes sociais, né? E esse grupo ele é composto por estudantes, por profissionais liberais das mais diversas áreas, né? Então tem arquitetos lá, mas também tem engenheiros, tem médicos, tem contadores. Basta gostar de desenhar. E o Urban Sketch ele foi muito importante para mim, porque com o advento do computador, eu acabei meio deixando um pouco de lado, né? Você acaba, naquela correria do dia a dia, acaba se colocando meio fora, né? Você acaba se dedicando ao projeto no computador e acaba deixando de lado. Então o Urban Sketch ele me ajudou muito a resgatar os desenhos de observação. E para nós, como arquitetos, observação é fundamental. Fundamental. Né? Você entender volume, entender luz, sombra, proporção, perspectiva. E o desenho por observação, ele é fundamental para isso daí, porque você não tem nada entre você e o objeto, né? Você tem que dar conta daquilo que você está observando e conseguir retratar a partir do seu ponto de vista, que é único, né? Que uma das coisas legais da perspectiva é isso, quer dizer, eu daqui, a gente pode estar olhando para o mesmo objeto, mas eu aqui, você aí, a gente vai ver ele por pontos diferentes, né? Pontos exclusivos do nosso local de observação, né? Então o desenho ele te força a entender tudo que te gira, né? Tudo que está em torno de você. E em cima disso, então, Adriano, eu vou dar uma dica muito importante, porque nosso podcast, ele tem certeza vai ser muito visualizado também por estudantes, pessoas que estão em formação. Então, você que é estudante de arquitetura, procure desenvolver muito essa parte de desenho projetual. Procure os seus professores para que eles te mostrem ali o caminho. Esse grupo, Urban Sketch, que o Adriano falou aqui, ou seja, é um trabalho muito forte, porque aí você consegue fazer o desenho de observação, né? A gente está na geração aí de ver as coisas no Google, né? Aquela coisa chapada de desenho. Sempre através de uma tela, né? Exato. Então, isso é muito importante. Exato. Né? É fundamental, né? Eu acho que a essência da arquitetura, ela começa ali, né? Porque qualquer arquitetura, antes dela existir, ela existe na cabeça do arquiteto que está pensando ela. Então, o primeiro esboço que você faz ali, vamos colocar e citar aí o mestre, né, Niemeyer, ele conseguia captar num traço a essência da arquitetura. A essência do resumo. De uma né? maneira incrível. Três traços, três você traços. olhava e pronto, a arquitetura... Você entendia o que ele estava representando. Você vê a catedral que ele fez lá, é sensacional aquilo, cara. Ele com 3 traços, ele resolveu a arquitetura da... E citou a Catedral de Brasília, então exatamente, essa criação dele, para mim, né, a gente... É a maior criação dele. Teve oportunidade de ver um jogo ali de luz e sombra quando você entra, de acústica, de tudo. Aquilo é espetacular, eu acho demais, lindo demais. E o desenho de representação dele, da catedral, é impressionante. Eu fico imaginando o grupo de desenvolvimento, né? Porque exato. Lá fez o croquis e fala, pessoal, desenvolve. Aí, tá aí, né? Faz o encaixe do vidro aí. E eu acho o seguinte, que o desenho, obviamente que hoje em dia, a gente depende, assim, muito dos softwares. Não dá para a gente querer que os projetos sejam feitos à mão como eram feitos antigamente. Isso não cabe mais. E os softwares permitiram a criação de muitas coisas que são impressionantes
e que a mão a gente não conseguiria jamais fazer, né, e calcular. Mas uma coisa que eu acho triste dos softwares é que ele acaba tirando do arquiteto o domínio sobre a produção dele, né? Isso você fica meio refém daquilo ali, né? Perfeito. E eu já percebi o seguinte, e a partir do momento que a gente entrou nessa fase de BIM, né, pelo menos os estudantes que a gente teve no escritório, a gente percebe que muita coisa que ele faz dentro do projeto, ele faz porque o software faz para ele. Exato. Ele indica, o software monta. Eu já tive dificuldade de a gente ter que trabalhar em 2D e ter que diminuir rampa, aumentar rampa, e a pessoa ter dificuldade em fazer porque estava fora do software. Ela tinha que calcular a rampa que ela ia desenhar, né? Essa é a E ela dificuldade, não às vezes, conseguia. do programa, né? Exato. Se a pessoa fica refém do programa e... por isso que a base é muito boa, né? Você ter tudo isso, saber desenhar, saber essas questões técnicas, para daí você tirar o melhor do programa. Sim. E não jogar tudo para que o programa resolva para você. Porque quando sai alguma coisa fora da curva, igual isso daí, dá pau. A pessoa fica refém. Eu vi que ficou ali, até eu entender, falei assim, olha, é porque tá fora, não sei fazer se não tiver dentro do programa, no software. Software não, porque o software, hoje em dia, os softwares BIM, eles calculam rampa, calculam escada, você coloca a formulazinha de Blondel ali, ele vai lá e te dá a escada, né? Se já tiver configurado, então, você só quer dizer onde que a escada começa e onde você ela chega. Você só traça o percurso, E já te dá com degraus calculados, né? É verdade. Mas aí, falando de projetos, então, que a gente rodou, circulou aí, vocês têm, assim... Vocês desenvolvem praticamente os mesmos projetos. Vocês têm o projeto mais difícil, o projeto mais querido. Às vezes ele foi o mais difícil, então por isso ele se tornou o mais querido. Ou ele é aquele que foi desenvolvido assim de um jeito mais fluido, mais tranquilo. Vocês têm já dá para ter esse filho preferido, né? Não, eu acho assim. Lá no escritório a gente tem uma divisão, né? O Fabiano geralmente faz os projetos mais comerciais, supermercadistas ou verticais. E eu fico por conta das casas, né? Até pelo feeling. O tempo que a gente trabalhou. O tempo, geralmente quando vai para dentro dos ambientes também eu cuido mais. Mas se perguntar se eu tenho um projeto preferido, o meu preferido é sempre aquele que eu estou fazendo, isso né? Aí. Porque é o que você está se dedicando naquele momento, né? E obviamente que a gente sempre vai beber um pouquinho da água dos projetos anteriores, né? Porque a arquitetura ela tem muito do acúmulo de conhecimento, né? Então, eu sempre vou beber alguma coisa, um projeto que a gente fez lá atrás e que deu certo, ou alguma coisa que a gente fez e que não deu certo, a gente já sabe, tem que ter o aprendizado. Nessa aqui eu não posso entrar mais. Não posso fazer mais isso. Então, para mim, pelo menos, é sempre o que eu estou fazendo agora. Agora a gente está desenvolvendo uma casa bem legal também lá em Pedra Azul, e a gente está indo para a parte de detalhamento, que daí é aquela quantidade de informações que a gente tem que administrar, então... Estou me dedicando bastante a ela, então é uma parte bem legal. Você, Fabiano? Eu gosto particularmente dessa parte de residência unifamiliar, porque como eu sempre trabalhei com obra muito volumosa e aquilo sempre te limitou demais em função dos formatos ou da verticalidade, que não tem muito que você inventar ali, porque você está fazendo, na verdade, a formatação de um produto, né? Então, na hora que tem essa oportunidade das residências, eu fico feliz, porque te dá uma chance de você conseguir fazer uma coisa um pouco diferente, tentar criar algo que você não... um pouco fora do que o mercado empreendedor comercial, ele é muito bom, os profissionais que trabalham nele aqui no estado são, assim, fantásticos, mas ele deixa o arquiteto muito refém ali do plano diretor, do terreno, aquela coisa toda, mas quando você pega umas casas para fazer, você realiza mais tranquilo, ou seja, você lida direto com o cliente final, né? Então, eu entendi muito bem quando você falou que, de fazer casa ali e tal, então você fica mais solto para isso, porque você surpreende mais. Exatamente. Né? Assim, quando tem que desenvolver alguma coisa mais de empreendimento ali e tal, é como se você criasse ali um quadrado que você tem que ficar ali dentro, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente fez um centro de logística de 90 mil metros quadrados. Nossa! Você não tem muito o que fazer ali. A escala é muito grande. A escala é muito grande. Aí você fala assim, bom, e agora? O que eu dou um jeito? Até sempre assim, eu tenho que dar um jeito nessa fachada aqui, né? Tem que tentar uma plástica, é tão né? grande, a coisa é tão grande que não tem muito o que se fazer também. Acaba que fica As preocupações são outras, na verdade, né? Sua preocupação é com questão de acessos, funcionalidade, né? Você acaba não se dedicando tanto à questão plástica.
Né? É Como verdade. que na casa já acontece... São todos os detalhes. São Exato, é tudo ao mesmo tempo. As Isso aí. 4 fachadas, é o telhado, é tudo, né? Você tem que tomar esse cuidado. Mas interessante isso. Então, assim, a gente olhando para o futuro agora, né? Aí, vocês dois aí, seguindo, o que vocês acham de inteligência artificial e esses GP chats da vida aí, tal, que estão entrando pesado, né? E tá pegando a gente meio que de carona, talvez as gerações mais novas vão poder pilotar isso aí melhor. A gente nós já estamos no voo, né? Já estamos lá em cima, já indo embora, e de repente chega essa avalanche de informações. Vocês já estão começando a trabalhar com isso? Já veem isso com bons olhos ou não? Eu já tive algumas experiências, usei, obviamente, muito por curiosidade, o ChatGPT. Eu acho assim, a gente está meio que numa fase de transição. Eu acho que nós estamos assim descobrindo as possibilidades. E como toda novidade, eu acho que tem que ir com um pouco de cuidado, né? Eu acho que nós temos que tratar inteligência artificial. Essa semana nós tivemos aí a Tesla apresentando sua linha de robôs domésticos para entrar no mercado em 2027. Então, tudo que é novo, eu acho que tem que se olhar obviamente com muita admiração, mas também com muito cuidado. Isso é uma ferramenta, né? Ferramenta. Acho que é mais uma ferramenta para apresentação, para, né, de repente inserir o projeto, deixar ele no local de forma mais realista. Mas como diria o Nando Reis, eu achei interessante que ele falou isso essa semana, a inteligência artificial pode fazer uma música, mas ela não vai sentir o que eu senti, ela não vai passar por onde eu passei. Exatamente. Então, essa interpretação, essa vivência, a inteligência artificial não vai te dar nunca. Eu acho que eu li essa semana também uma coisa interessante, assim, que a pessoa perguntou para um arquiteto, né, se ele estava muito preocupado com inteligência artificial, que as pessoas não precisariam mais de criar o projeto, porque a inteligência artificial iria criar lá o projeto e tal. Aí ele falou assim, não estou preocupado não, porque eu, arquiteto, não sou previsível. Então, ou seja, eu vou estar sempre surpreendendo o cliente, né? Mas é o que você falou, é uma ferramenta que a gente tem que dominar e tirar o melhor proveito dela, para não virar refém, como acontece às vezes com os sistemas hoje, né? Exatamente, porque senão você acaba se anulando como profissional, como realizador, né? Para dar, às vezes, para a inteligência artificial, né? Eu acho que ela tem que ser uma parceira, né? Uma ferramenta, como o Fabiano falou, né? Pois é, gente, eu acho que a gente tem assunto aqui, ó, para passar o dia inteiro aqui conversando. Eu vou agradecer demais a presença de vocês aqui, a Segantini Arquitetura, filiados à nossa ASBEI, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Muita honra. Que a gente está aqui trazendo para o Espírito Santo, já aí, trouxemos aí nesse segundo semestre, né, e a gente está com muitos eventos preparados aí para os arquitetos. E assim, me honra muito estar aqui com vocês, um aprendizado muito grande que a gente teve aqui hoje, né? Vou propor aqui um brinde para vocês, saúde. Aqui, ó. Um brinde asbeano. Saúde, brinde asbeano. Vai ter que beber, né? Vou passar para vocês uma mensagem final que vocês quiserem deixar aqui para os arquinautas, né? Nessa viagem aqui que a gente está começando. Então, por favor. Isso aí. Adriano. Bom, minha mensagem vai principalmente para os arquinautas recém-chegados ou que ainda vão chegar, né? Que, enfim, que vocês possam trabalhar para desenvolver uma boa arquitetura, que vocês não se prendam somente a software, que são importantes, mas não são eles que definem vocês como arquitetos. Então, que vocês possam buscar na essência de vocês, no traço, né, como diria o Djavan, no traço do arquiteto, na poética que a sua arquitetura pode gerar, vocês busquem ali a essência do que vocês vão produzir, né? Vocês não se prendam a serem arquitetos enquanto estiverem plugados na tomada, plugados na rede, né? Que vocês possam ser arquitetos enquanto estiverem respirando, né? Porque a gente não está arquiteto, nós somos arquitetos. Então, que vocês produzam uma boa arquitetura e que todos vocês tenham um caminho muito iluminado pela frente. Perfeito. Essa é a voz do escritório. Fabiano, quer falar alguma coisa? Não, só deixar um recado final. Primeiro, agradecer, né? E que a arquitetura, ela está na vida de todo mundo, né? Diretamente ligada no desenvolvimento das cidades, de como você vive, de como você mora, de como você se relaciona. Não é um mercado fácil, é um mercado difícil, desafiador,
E que, para os que estão chegando, para os recém-formados, que não desistam. Dificuldade vai ter em qualquer momento da sua carreira, né? Tanto para o bem ou para o mal, né? Uma dificuldade num trabalho desafiador ou dificuldade de mercado, mas que não desanimem, que sigam em frente, que uma hora dá certo. Dá sempre certo. Dá sempre certo. Isso aí. Pois é, pessoal, agradecendo muito aqui a presença dos irmãos Segantini, da Segantini Arquitetura. Trouxeram aqui para eles algumas histórias da arquitetura, o que está por trás, né, dos projetos, né? Às vezes as pessoas veem lá esses desenhos maravilhosos do Adriano, da arquitetura também junto com o Fabiano, e aí entendem um pouquinho como que se chega àquele produto final. Essa é uma das propostas do nosso podcast, Arquinautas, com vocês, levando vocês para essa viagem maravilhosa no mundo da construção civil. Então, esse episódio nós mostramos aqui todo o conhecimento deles e fique ligado nos nossos próximos episódios. Um grande abraço para vocês. Até logo. Muito obrigado.